O que a infância fala sobre mim? Então, se nós fôssemos responder essa pergunta, nós iríamos dizer tudo. Ela fala tudo sobre como nós somos, como nós pensamos, como nós agimos e a influência dos padrões que são desenvolvidos lá na infância vão nos acompanhando e hoje a gente vai bater um papo aqui e falar como que o que aconteceu lá na infância, que está no nosso inconsciente, porque se nós formos perguntar, Ezequiel, você lembra lá com 2 anos, com 3 anos, o que aconteceu? Nós vamos ter alguns lapsos de memória de algumas situações que marcaram, mas vão ser realmente lapsos de memória, não vai ser algo assim tão frequente, tão presente. Claro que juntando muitas vezes com o que o pai falava, o avô, a avó falava, você vai juntando, mas mesmo assim você não consegue ter consciência, até porque a parte cognitiva do nosso cérebro não estava completamente desenvolvida. E por isso que a criança, quando ela percebe o mundo ao seu redor, ela sempre vai fazendo aquilo que ela vê, aquilo que ela sente e não necessariamente aquilo que ela escuta. Né? Então, isso vem da nossa infância, boa parte dos nossos comportamentos, salvo aqueles que a gente já, por necessidade, ou às vezes até por algumas questões de obrigação, nós já mudamos o nosso comportamento. O nosso cognitivo funcionou de alguma maneira que entendeu que aquele comportamento não era legal, não era saudável, e a gente passou por um processo de mudança e acabou, então, melhorando. Nós temos os nossos traços de personalidade e que nós, em alguns momentos, nós estamos nos sentindo mais, depois vocês vão entender o porquê dessas palavras, né, dos nossos 5 traços de personalidade. Então, um deles é mais genial, outro é mais comunicador, outro é mais articulador, outro é mais planejador e outro mais é executor. Então, existe uma grande probabilidade que esse traço seja o seu principal, né? Porque é aquilo que você está sentindo. Mas não necessariamente. Pode ser que agora você está no modo mais no modo comunicador, porque todos nós temos os 5 traços em intensidades diferentes. Então, essa é a questão. Nós temos os 5 traços e a manifestação dele vai depender de como eu estou e da influência do ambiente e das pessoas com quem eu convivo. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre quem é o Ezequiel. Então, Ezequiel Rosa, né? Sou especialista em gestão de pessoas, sou consultor de negócios e terapeuta comportamental. Dentro da busca pelo autoconhecimento e dentro dos resultados dentro dos negócios, eu entendia que estava faltando alguma coisa. E, na grande maioria, nós conseguimos resultados nas empresas, mas ou com custo muito pesado, ou com uma gestão muito travada, com muita cobrança, com muita pressão, ou às vezes o resultado não acontecia. E foi quando eu percebi que, a partir do momento que você quer resultados no CNPJ, você precisa curar primeiro os CPFs. E foi aí, então, que eu fui buscar essas formações voltadas para o conhecimento da mente, como que a mente funciona e principalmente das dores emocionais. Porque nós vivemos sempre num dilema entre luta e fuga, lutando para colocar nossos superpoderes em ação ou fugindo da dor que está por trás de cada um desses superpoderes. Por isso, então, que eu entendi que antes de querer buscar resultados num CNPJ, eu precisava entender os CPFs. E foi então aí que eu busquei toda essa capacitação. O objetivo principal do nosso bate-papo hoje aqui é entender o que aconteceu lá na sua infância e quais os reflexos na sua vida adulta que mudam ou que tendencionam o que fazem com que você pense de determinada forma, que você sinta de determinada forma e que você tenha atitudes, que você haja de determinada forma. O que aconteceu lá? Quais foram as emoções? Qual foi o ambiente que fez com que você criasse esses padrões? E aí, então, depois, nosso próximo passo, né, alguns pontos específicos aqui que a gente vai trabalhar, é entender as fases da criação desses perfis comportamentais,
as dores, os recursos desses perfis, como que é o formato, a sensação e a expressão corporal, né, de cada traço. Isso que o que mais chama atenção nas pessoas, que quando eu falo que eu sou analista comportamental e que a análise é feita através da estrutura corporal, a pessoa já assim, tu já está me analisando? A pessoa já fica assim, né? Mas é a partir da estrutura corporal que estamos identificando as predominâncias e, obviamente, se você faz a análise, a gente consegue ter a exatidão da intensidade de cada traço e ajudar essa pessoa a ela se conhecer para que ela, primeiro, proteja as suas feridas emocionais, para que depois ela consiga liberar o superpoder que está por trás dessa dor. Então, como cada traço esconde esse superpoder, a gente vai falar então sobre isso, e nós vamos então dar algumas dicas de como você pode liberar esses superpoderes. O próximo passo, então, é como acontece a formação desses padrões, né? Como a criança percebe o mundo nas 5 fases da formação da sua personalidade. Primeiro, nós precisamos entender que a criança, a partir das 4 semanas de vida, ela já está percebendo o mundo à sua volta, né? Então, ela é um embriãozinho minúsculo dentro do útero, né? E já consegue perceber e já começa os neurônios ali dentro daquela estrutura cerebral, que a estrutura cerebral é uma das primeiras partes do corpo humano que é formada, já esses neurônios começam a fazer sinapses. E essas sinapses vão determinando alguns registros. E por isso, então, começando a criar esses padrões. Então, ao longo da evolução da vida dessa criança, que vai dos 5, ou melhor, do 0, né, dali do 5 semanas, 4 semanas, até 5 anos e meio de idade, é que os padrões, então, vão se internalizando, que eles vão, e aí, para cada fase, existe um pico. Então, por exemplo, existe um pico dentro da fase uterina, existe um pico de desenvolvimento na fase da amamentação, existe outro pico na fase onde a criança começa a dar os primeiros passos, existe outro pico de desenvolvimento na fase onde a criança começa o processo de desfraude, e um último, quando a criança começa a desenvolver a percepção, né? Lembrando que é a percepção sobre a sexualidade. Então, depois a gente vai entrar detalhadamente um pouquinho em cada uma dessas fases. Mas a lógica é essa, a criança, desde as 4 semanas, já começa já a perceber, não só pelo útero da mãe, mas também pelo entorno. E aí os registros vão sendo formados. Uma coisa que eu gosto de falar muito é que 97% da nossa vida nós agimos e pensamos e sentimos de acordo com os nossos padrões mentais. Então, a forma, inclusive, que eu estou gesticulando, o meu tom de voz, a minha modulação de voz, a forma com que eu trato as pessoas, a forma com que eu escovo os dentes, a forma com que eu dirijo, isso está padronizado dentro da minha mente. E eu, dependendo da situação, eu vou lá e busco aquele registro. O que eu uso agora? O que eu faço agora? Só que isso é tão rápido que leva milésimos de segundo. Né? Então, nós adultos já temos milhões de sinapses por segundo. Imagina uma criança que até os 5 anos de idade, cada neurônio, né, que são bilhões de neurônios, cada neurônio chega a fazer mais de 5.000 sinapses por segundo. Né? Então, muita informação, é muito rápido. Então, nós seres humanos, nós somos dotados de uma característica chamada metacognição. O que é metacognição? É pensar sobre o pensamento. Diferentemente de um animal, por exemplo, uma cobra, né, um réptil qualquer, enfim, né, que uma vaca, enfim, que eles não têm essa capacidade de pensar sobre o pensamento. Digamos assim, eu estou fazendo determinada situação, determinado comportamento, e eu vejo que aquilo não está me trazendo bons resultados. Eu posso dar aquele comando, para aí, vamos parar para pensar e o que eu preciso mudar para que esse resultado seja melhor. E aí a gente consegue, através da neuroplasticidade, mudar esse comportamento
e a partir de então, né, ter um resultado diferente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos padrões. E é automático, é inconsciente, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Muitas vezes a gente acha que está certo, não está. Às vezes esse padrão não está te trazendo benefício, às vezes esse padrão está machucando as pessoas ao teu redor e você nem percebe. Né? Então, por isso que a gente tem esse superpoder. Como que seu cérebro foi educado, então? O seu cérebro não foi educado por você. O seu cérebro foi educado baseado nas emoções e nas percepções que você teve até 5 anos de idade. 5 anos e meio, mais ou menos. Então, até os 5 anos e meio você absorve, retém, e dos 5 até os 14, 13, 14, você consolida. Então, ainda existe a possibilidade entre os 5 e meio até os 13, 14, de você ainda modular mais facilmente alguma percepção. Mas dos 13, 14, não que é impossível, é totalmente possível, mas o esforço que você precisa fazer é bem maior, né, para fazer a mudança desse padrão. Eu tenho 2 notícias para vocês. Dizer que essa dor que você está sentindo, as dores que você sente no dia a dia, seja com relação ao teu financeiro, seja com relação à tua saúde, relacionamentos, carreira, enfim, a boa notícia é que essa dor não é sua. Essa dor, ela vem lá do padrão com que os pais de vocês, os nossos pais, nos transferiram essa dor, na forma com que eles nos educaram. Consciente ou inconscientemente, eles nos formaram assim. E é engraçado que as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa ali é parecida com o pai, parecida com a mãe, é genética. Genética, sim, mas muito mais bioenergética, que é a forma com que nós percebemos o mundo e acabamos modulando os nossos comportamentos baseado nos nossos pais e que acaba dando um formato e uma sensação para o nosso corpo. Então, a genética vai dizer muito sobre a cor do cabelo, a cor do olho, a estatura, a tonalidade da pele, mas se o formato do rosto é mais arredondado, mais esticado, mais triangular, se as costas são mais largas ou mais estreitas, se a perna é mais grossa ou mais fina, tudo isso tem a ver com a forma com que a criança percebeu o ambiente ao seu redor. Né? Então, a notícia boa é que a dor não é tua. Né? Ela veio, alguém transferiu essa dor para ti. Mas a notícia não tão boa é que a sua responsabilidade é tratá-la. Né? Então é isso que a gente traz a título de conhecimento para que você tenha a possibilidade, sim, de tratar essas dores. Nós temos, então, 3 modos de existir no mundo. Nós existimos pensando, existimos sentindo e existimos agindo. O que acontece? Normalmente, quando a gente entra em estado de dor, é quando nós somos mais um perfil sentimental e o ambiente e as pessoas exigem que nós sejamos mais racionais. Né? Nós somos mais racionais e, às vezes, o ambiente e as pessoas exigem que você seja mais ação, mais atitude. Né? E aí que você começa a entrar na dor, porque você eu costumo dizer assim, fazendo uma comparação com furadeira, né? Digamos que você é um martelo. O teu forte é bater em prego e atravessar a parede com aquilo ali. Mas estão exigindo que você faça um trabalho de apertar parafuso. E aí você tem um martelo, você vai tentar bater no parafuso, que é o jeito que você se dá bem, né? E você vai sofrer, e aí de repente vem alguém com a ferramenta certa, vai lá em 30 segundos, resolve o problema. E aí alguém olha para você e diz assim, mas como que tu não conseguiu resolver isso? É simplesmente porque você funciona de outro jeito. O teu superpoder está em outra ferramenta. Você pode entregar valor para o mundo de outro jeito. Então, são algumas comparações assim para distinguir a forma do nosso funcionamento no mundo. Eu gosto muito dessa frase aqui, que é do filósofo Isaiah Berlin. Entender é reconhecer padrões. Então, se eu entendo como algo funciona,
é porque eu entendo o padrão de funcionamento. Eu falei sobre ferramenta, eu posso falar sobre computador, eu posso falar sobre várias coisas do dia a dia. Se eu entendo como as pessoas funcionam, ou como as coisas funcionam, eu vou começar a reconhecer alguns padrões. Ah, então isso aqui funciona assim. Ah, isso aqui funciona... tem alguma coisa em comum ali. Então, entender é reconhecer esse padrão. Então, como que nós funcionamos? Nós temos esses padrões, né? E agora, a pergunta que eu quero deixar para vocês é assim, comecem a refletir aí, quem foi a pessoa que mais influenciou no seu jeito de ser? Tá? Eu sei que seria o natural ser pai e mãe, né? Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que foram talvez criadas pela avó, ou às vezes nem foram criadas pelos pais, enfim, respeitando a história de cada um aqui, independente se é familiar ou não é, quem é a pessoa que mais influenciou você no seu jeito de ser? O que eu vou fazer agora aqui? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou fazer uma divisão aqui da nossa sala aqui em subgrupos, em 4 grupos. Vocês vão se reunir virtualmente em 4 grupos, né? Aí vocês vão discutir ali, falar, quem foi, se foi o pai, se foi a mãe, não precisa dar... Né? E tentar depois, uma pessoa desse grupo vai trazer, tipo, mais ou menos assim, ó, apareceu mais aqui o pai e a mãe, outros apareceu o vô e a avó, né? Ou apareceu a mãe e o vô, né? Então, eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês conversarem um pouco, né, em 4 grupos diferentes, e depois, e antes de nós voltarmos aqui, cada grupo elege uma pessoa aí para trazer aí qual foi a percepção. Pessoal, como é que foi o bate-papo aí? 100%. Uhum. Quem arrisca aí abrir a câmera aí, falar um pouquinho sobre a influência aí? O nosso bate-papo foi rapidinho, inclusive a gente estava falando quando terminou. Nós estávamos bem animados conversando. Ou vão colocando cada um aí. Qual foi, se foi pai, foi a mãe, quem foi a pessoa aí que vocês tiveram mais... o pessoal está me ouvindo, mas eu não estou tendo retorno aqui. Mas vamos lá. Então foi a mãe. Quem foi? Mãe. Mãe. Ó, nosso grupo aqui, 4 pai. Ó, foi ter até um scout aí de quantos. Tá? Nosso grupo fomos 4 para a mãe, 3 para o pai e 1 para madrinha. Legal. Legal. Então, essas pessoas, elas de alguma forma geraram um impacto na vida de vocês. É claro que muito positivo, mas em algumas situações elas refletiram o padrão de como elas enxergavam o mundo. Até esse final de semana, eu estava conversando com a minha esposa, ela falou de um medo que ela tinha. E aí ela falando, eu tenho esse medo, eu tenho esse medo. E o meu filho dizendo, mas mamãe, isso, você não precisa ter medo. Você pode, não tem problema, acho que era medo de um bicho lá. Mas ela não era, acho que era de a galinha, até ela falou que tinha medo de galinha. Daí o meu filho, mas mamãe, você não precisa ter medo. Mas o quê? A experiência que ela teve lá no passado fez com que ela tenha medo de galinha. E aí, o medo é apenas um alerta de algo que você, de uma experiência que você teve, ou de algo que te causou um certo dano, um certo pavor, um certo medo. Mas não necessariamente ele possa se repetir na vida adulta. E muitas vezes a gente fica relembrando essas situações e trazendo elas como medo. Então, como a gente funciona baseado nas experiências do passado. Deixa eu colocar aqui, então, a nossa apresentação novamente. Algumas pessoas que dizem, né, que é o gurizinho da mamãe, né, e a menininha do papai, né, a princesinha do papai, né. Então, como são formados esses traços de personalidade? Lembra que eu falei das 5 fases? Aqui, então, estão as 5 fases. A fase uterina, a fase da amamentação, a fase dos primeiros passos, a fase do desfraude e a fase do despertar da sexualidade. Então, na primeira fase, a uterina, ela vai
até o nascimento, desde das 4 semanas até o nascimento, um pouquinho ali, em torno das primeiras 4 semanas depois de estar no mundo real, né, mundo aqui fora. Depois a amamentação, então, de 1 mês de vida até mais ou menos 1 ano. Dos primeiros passos, 1 ano e pouquinho até 3 anos. Né? O desfraude vai depender muito se a criança desfralda um pouco antes ou um pouco depois dos 3 anos. Né? Mas normalmente é um pouquinho antes dos 3 anos e um pouquinho depois ali dos 3 anos. Né? E o despertar da sexualidade começa ali por 4 anos até 5 anos. Qual é a sensação de dor que cada um desses traços vive em cada uma dessas fases? Na fase uterina é rejeição. Por quê? Por que essa criança vive a rejeição? Digamos que essa criança, ela começa a se formar e ela começa a se mexer. Quando ela começa a se mexer, a mãe lembra que está grávida. Quando ela lembra que está grávida, é natural que minimamente ela tenha algum tipo de preocupação. E tendo algum tipo de preocupação, fisiologicamente o sangue começa a subir mais para a cabeça. Toda vez que a mãe pensa, né, ela precisa utilizar a energia cerebral, ela tira sangue da parte de baixo do corpo, esse sangue sai do útero, né, e vem para a cabeça. Quando esse sangue sai do útero, esse útero começa a ficar mais duro e frio. Então a criança interpreta assim, toda vez que eu me mexo, esse útero, essa minha casinha, esse mundo aí fora, começa a me apertar. Então eu me sinto rejeitado. Então toda vez, tem gente aí estudando escondido, né? É o esquizoide, né? É o traço esquizoide. Começa a mostrar essa rejeição. E qual é a máscara que nós adultos, agora adultos, utilizamos para proteger essa ferida da rejeição? É a máscara do escapista. O que é o escapista? Ele fica escapando, ele fica com medo de enfrentar a rejeição novamente, que ele enfrentou lá na infância, então ele foge das situações. Né? Ele tem medo de ser rejeitado novamente. Ele tem medo que a forma de pensar dele, né, que a forma de existir no mundo, seja rejeitada. Tanto é que se nós formos ver a maioria desses hippies, dessas pessoas assim, que esses andarilhos que andam soltos pelo mundo, eles têm a ferida da rejeição gigantesca. Todos eles são mais magrelos, são mais com o olho mais para fora, o rosto é mais alongado, eles são o corpo cheio de quinas. Por quê? Porque o corpo deles é tão mirradinho, tão pequenininho assim, que eles não fazem questão de participar do mundo. Eles não querem aparecer, eles querem ficar o mais escondido possível. Muitos deles usam óculos, porque, na verdade, eles não querem ver o mundo lá fora. O mundo da cabeça deles é melhor. A energia circula mais na cabeça dessa pessoa. Então, por isso que ele acaba usando a máscara de escapista para fugir dessa dor, ou melhor, para proteger essa ferida. Não assume responsabilidade, foge das pessoas, tem medo das pessoas, por mais que elas não causem mal para ela, mas ela tem medo que causem um mal. Né? Tanto é que esse perfil de pessoas, eles não gostam de ser abraçados. Sabe aquela criança que você diz assim, ó, chega na família, chega no turno, vai lá e abraça todo mundo. Tem criança que se é o traço principal ou meio alto, ela não gosta, ela não quer, ela tem medo. Toda vez que ela se sente abraçada, ela revive aquela sensação lá do útero, né, que rejeitava ela e ela se sente rejeitada. Por mais amada que ela seja, por mais confortada que essa criança seja. Depois essa criança começa a evoluir, ela já nasceu, então ela já começa a se amamentar, né? Ela começa a ser alimentada, que pode ser através do peito, que pode ser através do mamar, enfim, né? E a sensação que ela tem de dor, que ela tem nessa fase, é a do abandono. Por quê? Porque a criança tem várias necessidades, não só alimentar, ela tem necessidade de frio, de calor, às vezes uma roupa que está apertando, ela quer cola, ela quer atenção, ela tem várias necessidades e toda vez que ela precisa expressar essa necessidade, ela chora, né? A forma dela colocar para fora é através da boca.
né? Então, a relação com a boca é muito, muito grande, né? E a dor que ela sente é a seguinte: poxa vida, eu estou aqui chorando porque eu estou com frio, me dão comida. Eu estou chorando aqui porque eu estou sentindo saudade, eu quero colo, me dão comida, né? E ela se sente incompreendida. E por isso, então, que registra a dor do abandono. E o que, que ela faz? Ela, na vida adulta agora, ela veste a máscara do cuidador. Por que, que ela veste a máscara do cuidador? Porque ela não quer ficar sozinha. Ela se sentiu abandonada lá. Então, ela quer cuidar de todo mundo para não ficar sozinha. O maior medo dela é ficar sozinha. Então, ela acaba fazendo coisas a mais, carregando o peso dos outros, fazendo coisas a mais, porque toda vez que as pessoas se afastam dela, ela já acha que a culpa é dela, né? E ela quer sempre ter as pessoas por perto. O terceira fase, então, já começa ali pelos 2 anos, né? Esse é o oral, né? O nome do traço oral. Eu até não trago muita nomenclatura aqui, porque a partir do quarto ali já assusta um pouquinho as nomenclaturas, mas não tem problema aí de ter. Então, o segundo é oral. O terceiro, ou melhor, a partir do terceiro já começa a assustar. O terceiro traço, então, é o psicopata, né, Lilian? É esse, né? Esse aí. O terceiro, não tem nada a ver com filme, não tem nada a ver com tragédias, com serial É. killer, enfim, né? Mas é o momento em que a criança começa a dar os primeiros passos e que ela começa a avançar para a vida, né? Ela começa a ser mais independente. E toda vez que ela tenta avançar, que ela tenta fazer alguma coisa, os adultos impõem condições para ela, né? Não pode isso, não pode aquilo, né? Se tu quer fazer tal coisa, tem que fazer isso. E os pais também começam a ver a criança como um troféu. Agora essa criança, ela é mais interessante aos olhos das pessoas. Ela fala, ela já dá os primeiros passos, ela já começa a fazer algumas gracinhas, ela não fica só dormindo, ela não fica só deitadinha, ela não fica só sentada, ela está interagindo com o mundo. E os pais pegam essa criança e colocam ela como um troféu. Olha só, meu filho aqui já está falando, meu filho aqui já está brincando, meu filho já está fazendo isso. E aí, expõe a criança. E aí, quando dizem assim, faz agora, fala para o titio aqui aquela palavra que tu falou ontem. Às vezes ela fala, mas às vezes ela não quer falar. E aí, os adultos olham para aquela criança assim, mas tu não vai falar? Não, a criança fica ali, não tá. Então, mas ontem ela falou. Hoje, com a questão da tecnologia, do celular, você tentar tirar foto de uma criança, né? A criança está ali, fez uma brincadeira, uma coisa diferente, uma palavrinha diferente. Peraí, fala de novo aqui que eu quero gravar, né? Não fala. Ela não fala de novo, né? E aí, ela, mesmo que o adulto não brigue com a criança, não force a criança que ela faça aquilo, a criança pensa assim, poxa vida, então quando eu faço alguma coisa, as pessoas ficam felizes, mas quando eu não faço, elas ficam tristes. Então, sempre tem uma troca. Então, para que as pessoas fiquem felizes, eu preciso fazer alguma coisa? Então, para eu ficar feliz, as pessoas também têm que fazer algo por mim. E a criança, então, começa a manipular as situações. É? Quer que eu arrume a cama? Quer que eu faça, que eu arrume os brinquedos? Então, me dá um doce. Então, vamos tomar um sorvete. Ela começa a barganhar, ela começa a buscar. Ou ela diz assim, aqui em casa não dá para fazer isso? Mas lá na vovó, a vovó deixa. E aí começa as manipulações. Né? Então, obviamente que ele usa a máscara do manipulador. Ele tenta manipular situações para que ele não seja prejudicado. E às vezes, até um certo ponto, é saudável você negociar, articular, né? Mas ela sempre vai querer puxar para o lado dela, né? Aí na próxima fase vem a fase do desfraude. A criança já canta, já brinca, já pula, já sobe escada, já faz um monte de coisa. E uma das últimas coisas que a criança realmente consegue ter o controle é sobre as fezes e a urina. E aí então, você chega para a criança, você sabe o que é xixi? Sim, eu sei o que é xixi. Você sabe o que é cocô? Sim, eu sei o que é cocô.
Então, quando você tiver vontade, você avisa? Sim, eu aviso. Aí o que acontece? A criança está lá brincando, de repente, xixi, foi. Né? Quando vê, já foi. Né? Então, neurologicamente, a criança ainda não está preparada para carregar o peso da responsabilidade de cuidar do controle, né? De cuidar para não se sujar. E quando acontece isso, ela se suja, ela faz merda. E aí o que acontece? Por mais que os adultos não reprimam, não batam, não façam nada, a criança entende assim, poxa vida, estava todo mundo feliz, de repente eu fiz um negócio que eu ainda não dou conta e as pessoas ficam tristes. Aí de repente estava todo mundo pronto para sair para aquele passeio, o Ezequiel fez cocô na calça. Né? E aí todo mundo tem que ir lá, a mãe pega, o pai ou alguém, né? Ou às vezes tem irmão mais velho, o irmão mais velho diz, ih, de novo, esse aí ó, fez. Ih, mãe, ó, tô cheirando cocô aqui, né? E aí tudo isso vai registrando na cabeça da criança, que ela é culpada da infelicidade dos outros. Né? Então, por isso que ela veste a máscara do sofredor. Né? Ela sofre essa sensação de humilhação. E até antes de eu terminar aqui, eu vou fazer um parênteses, né? Quando eu coloquei ali sensação de dor, realmente digamos que todos nós passamos por essas fases. A ideia é que todos nós vivemos essa sensação. Não quer dizer que a gente realmente foi humilhado, foi manipulado, foi abandonado. Mas isso é o natural. Obviamente que em situações atípicas, crianças foram rejeitadas. Crianças foram abandonadas. Então, o que eu digo que é isso? É quando o adulto deliberadamente faz com que a criança sinta a dor, não só a sensação, né? Mas também sinta a dor. Então, pais que batem nos filhos, né? Cuidadores que batem nos filhos porque não estão fazendo, né? Não aprenderam ainda a desfraldar ou não estão avisando que está na hora de fazer o xixi ou o cocô, isso você vai potencializar o trauma, né? A dor, né? Então, todos nós, naturalmente, sentimos essas dores, mas não quer dizer que elas sejam materiais. E o último, então, é o despertar da sexualidade, que é a criança, quando ela toca no rosto, nos braços, na mão, a sensação é uma. Mas quando ela toca nas partes íntimas, a sensação é diferente. Né? E aqui, quando nós estamos num ambiente controlado, né? Adultos, né? Vamos chamar assim, né? Que ali dá um choquinho, né? Aquela região ali é diferente a sensação. E é nessa fase que a criança começa a perceber que o mundo é feito em pares, né? O mundo é dividido, pai, mãe, tio e tia, vô e vó, e ela fica dividida. Quem que é o meu par? É o pai ou a mãe? O pai ou a mãe? Mas, normalmente, a tendência é que o menino eleja a mãe, né? Porque ele vê isso. Ele vê um homem e uma mulher, né? Ele vê o tio e a tia, o pai e a mãe. Então, o menino elege a mãe e a menina elege o pai. Como a menina, o pai, o herói, né? E o menino elege a mãe protetora, enfim, a mãe, né? E aí o que acontece? A criança acaba registrando a sensação da exclusão, porque no final das contas, quem ela elegeu como seu primeiro amor, acabou não ficando com ela. O pai ficou com a mãe, né? Não ficou com ela. Por mais que essa criança ganhasse atenção, ganhasse amor do pai e da mãe durante o dia, mas de noite a criança tinha que dormir sozinha. Né? Ou no final das contas, o pai e a mãe ficaram juntos e a criança não teve a correspondência do seu primeiro amor. Então, o que acontece? Acaba vestindo a máscara do controlador. Ela quer controlar todas as situações, ela quer ser perfeita, ela não quer errar, ela quer fazer de tudo para controlar as situações de maneira a mostrar que ela perdeu uma vez, mas ela não quer perder mais na vida. Ela quer sempre buscar e sempre controlar as situações para que ela nunca mais perca. Então, ela é extremamente competitiva. Então, qual é o recurso que fica por trás dessa máscara? Esse é o superpoder. Se a gente não souber como que os traços funcionam, eu vou acabar sempre vivendo a dor e usando a máscara para proteger a ferida. Mas quando você
começa a entender que, para aí, será que eu sou tão rejeitado assim? Será que todo mundo me rejeita? Será que todo mundo me abandona? Será que não tem ninguém confiável? Né? Então eu começo a abrir a guarda, eu começo a tirar as máscaras, e aí quando eu começo a tirar as máscaras, eu começo a ver minha genialidade e minha imaginação, eu começo a perceber minha comunicação e sensibilidade, eu começo a perceber, as pessoas começam a dar valor para a minha capacidade de negociar, né? As pessoas começam a ver, e eu consigo ver a minha força, a minha resiliência, meu planejamento, a minha capacidade de executar, de fazer, de liderar, mas isso só vai aflorar se eu aprender a tirar as máscaras, e tirando, e negociando com os ambientes, buscando pessoas de confiança, às vezes expondo o meu sentimento, expondo o teu jeito de funcionar, para que as outras pessoas não se aproveitem das tuas feridas. Então, por isso que toda dor, né, esconde por trás um superpoder. Né? Então, são esses os superpoderes que estão por trás. Então, como que eu faço, então, para liberar esses meus superpoderes? Primeiro, obviamente, é entendendo quais são as situações do dia a dia, né, ambientes, que pessoas por exemplo, assim, outra coisa é desde quando. Normalmente, a gente foca mais nos dois primeiros, que pessoas e ambientes que são favoráveis aos teus traços de personalidade, que pessoas e ambientes são desfavoráveis ao teu traço de personalidade. Por quê? Porque quando existem pessoas que permitem, que estimulam, que recompensam, que protegem o teu traço, você não precisa de máscara, você não precisa de escudo, né? O teu superpoder vai aflorar ao natural. Mas agora, se você está com um ambiente e pessoas que impedem o teu jeito de ser, que reprimem o teu jeito de ser, que punem o teu jeito de pensar, sentir e agir, que deixam expostas as tuas feridas, é natural que você precise da máscara. E aí, óbvio, que fica pesado, que fica ruim. Né? E um fator importante é o desde quando. Por quê? Lembra que lá no início eu fiz a enquete lá e vocês colocaram, agora estou me sentindo mais comunicador, mais articulador. Pode ser que seja, assim, o teu traço principal? Pode. Mas pode ser que seja um traço que você tem menos, mas que agora ele está no recurso. Que agora ele está sem máscara. Né? Agora ele está aflorando. Mas pode ser que no passado, né, em outros ambientes, em outro momento da tua vida, ele era tua dor. Né? Então, pessoas que de repente eram extremamente comunicativas, de repente do nada ficaram quietas, né? Ou é extremamente comunicativo entre os amigos e a família, mas na empresa, não fala nada, né? Ou aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, de repente ela parou de ser competitiva, ela desistiu de competir. Então, se o traço dela era o principal de competir, de realizar, de fazer, de acontecer, de puxar à frente, e de repente a pessoa, se era o traço principal, e de repente do nada, peraí, como que uma águia não voa? Como que um peixe não nada? Né? Como que um gato não corre? E é isso que eu defendo, né? Que nós temos essas habilidades, e aí de repente, como que você vai dizer que uma águia não voa? Como assim? Até teve uma cliente que eu atendi, né, que ela tem esse traço muito alto, e aí de repente ela mesma duvidou até do resultado da análise. Eu disse para ela, olha, você tem esse traço forte, por que tu não está voando? Por que você não está... Mas eu sou uma pessoa diferente. Pois é. Então, ela tá tão ferida, ela tá tão machucada, que ela não reconhece esse poder de voar, e que ela tem, e que está ali atrás de um escudo, atrás de uma armadura. Né? Então, a gente consegue colocar os nossos traços, né? Liberar os nossos superpoderes quando a gente encontra ambientes, pessoas, né, que permitam, estimulem, recompensem e protejam os nossos traços. Né? E quem toma a decisão do que você carrega? Normalmente, a decisão do que você carrega emocionalmente não é sua, porque as emoções é que vão determinar muito o peso que você carrega. Um dos nossos traços ali, eu costumo dizer que é o nosso traço trator.
né? É o traço da força, é o traço da execução com consistência. E esse trator, ele vai estar sempre lotado. Mas lotado do quê? Lotado de lixo emocional, né? E responsabilidade que não é sua. Aí, se depois que você tirar lixo emocional e responsabilidade que não é sua, aí pode ser que sobre um espacinho para os teus sonhos. Só que os sonhos são que nem penas, eles são mais leves, né? E o que é o lixo emocional e a responsabilidade é pesado. Isso vai para o fundo desse carroção, assim, né? Desse container do trator ali, né? Então, quando o sonho pede espaço, normalmente esse sonho, ele voa. Né? Então, você precisa se liberar desses lixos emocionais, dessas amarras emocionais, dessas responsabilidades que não são tuas, para que o teu trator esteja carregado de sonhos, né? Carregado de desejos. Só dar uma olhadinha no chat aqui. Ah, tá. É a última informação aqui do traço oral. Então, cuidado com aquilo que você carrega. Em grande parte das emoções que você carrega, não foi você que colocou no teu trator, né? Foram pessoas que se aproveitaram do teu traço. Ah, já que você cuida de todo mundo, cuida um pouquinho aí de mais um aí. Não, mas a Fran, não, nossa, a Fran é uma pessoa amada, ela cuida de todo mundo. Cuidar de mais um não vai fazer diferença, né? Ah, o Adriano é uma pessoa extremamente criativa, enfim, né? Vamos lá pegar umas ideias dele, depois a gente vê se a gente acerta alguma coisa, né? Então, muitas vezes a gente se aproveita do superpoder do outro e não dá a contrapartida, né? Usa o superpoder do outro sem a devida recompensa. E aí, o que você faria se você tivesse o seu manual de funcionamento? Como que seria o teu dia a dia se você soubesse como você funcionava, sabendo de quais são as situações que te deixam na dor, que te fazem adoecer, né? E quando eu falo dor, pode ser uma dor assim que te impeça de fazer um negócio, mas também pode ser dor física, porque hoje com o estudo, como tem a ver com o corpo, muitas vezes a pessoa relata mais ou menos o que ela está vivendo, a dor, o local do corpo que ela está sentindo, eu já sei qual é o traço que precisa ser cuidado, né? Então qual é a criança interior, porque vamos chamar assim, vocês já viram aquele filme Divertidamente? Quem já viu o filme Divertidamente? Lembra das criancinhas na cabeça lá? Nós, a todo momento, temos 5 crianças tomando decisões. E aí, o que acontece? A gente vai lá, né? Às vezes dá mais voz para um, mais voz para o outro, ou duas chegam num consenso, você dá a voz para esse consenso, daqui um pouco vem uma terceira criança lá que viu que deu problema, disse assim, viu, vocês ignoraram a minha voz, agora assuma a consequência. Só que, na verdade, quem assume a consequência é tudo você, né? Então, eu costumo dizer assim, vamos fazer uma viagem. Não tem como levar 3 crianças e deixar 2 em casa. Tu tem que levar 5. E aí tem criança que quer viajar, tem criança que quer, mas tem criança que não quer, tem criança que quer ficar na caverna. E como é que tu faz isso? O manual vai te ajudar a você convencer, recompensar, né, e estimular os teus traços. Então, aqui eu estou trazendo para vocês como que funciona um processo de análise. Né? Esse é o final da análise, onde a gente faz um mapeamento baseado em 6 partes do corpo, cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas, onde nós distribuímos uma pontuação e você vai ter o teu gráfico. E esse gráfico vai dizer assim, o quanto você tem de cada traço, o quanto lá na tua infância essa dor, ou melhor, essa sensação de dor ficou registrada aqui. Então, um exemplo desse gráfico aqui, ó, nós temos uma pessoa que ela tem, deixa eu até vou ampliar aqui para facilitar um pouco. Ampliar aqui. Ó, ela tem 18% do primeiro traço, 18% do segundo, 13% do terceiro, 25% do quarto traço e 25%. Então, olhando para esse gráfico aqui,
Dá para se dizer que é uma pessoa que ela gosta de executar, ela é muito boa de executar, porque esses dois traços aqui eles gostam de executar. Esse aqui, o rosa aqui, ele gosta de executar sozinho com perfeição. E esse aqui, o D25, gosta de fazer com planejamento e consistência. Então, outra coisa que acontece, ninguém funciona só com um traço. É a combinação deles que vai fazer com que você ou avance ou trave. Então, essa é uma pessoa que ela tem uma dificuldade de negociar, porque o traço da negociação é maior. Então, ela tem uma tendência a aceitar mais as condições externas do que impor as dela, né? Então, é uma pessoa que tem aqui 18% de oralidade, que ela é comunicativa, né? Mas também tem 18% de esquizoidia, que é o esquizoide, ali, o primeiro traço, né? Que é uma pessoa mais criativa, que gosta de ficar mais na caverna, né? Então, a partir do momento que você conhece a intensidade dos seus traços, você vai ter maior poder de ação e saber que tem momentos que eu vou querer aparecer, que eu vou querer estar em evidência, que eu vou querer estar me comunicando. Mas vai ter momentos que eu vou querer mais caverna, que eu vou querer mais resguardo, que eu vou querer mais conforto. Então, são várias as situações aí que a gente pode elencar que o mapa, então, pode ajudar. Então, aqui a soma, a gente vê aqui, por exemplo, essa pessoa que ela tem 43% de traços quentes e 57% de traços frios. O que quer dizer? Que normalmente, ou melhor assim, na grande maioria das situações, ela vai ser mais lógica do que sentimental. Quer dizer que ela não tem sentimento? Sim, ela tem sentimento, mas ela tem uma tendência a ser mais prática, lógica e objetiva do que sentimental, né? Então, aí tem várias situações aqui que a gente analisa. Se é uma pessoa que tem necessidade de contato, de caverna, gosta de executar, poder de convencimento, gosta de ser o centro das atenções, planejador. Então, para tudo isso, a gente pode modelar, entender qual é o momento que a pessoa está vivendo e qual é o traço que precisa ser cuidado para ela conseguir vencer esse desafio. Porque esses traços oscilam, então, na verdade é o seguinte, Lilian, os traços, o mapa uma vez feito, eles não vão oscilar. O teu mapa, se tu fizer ele com 15 anos de idade e fizer com 50 anos de idade, ele até pode ter uma leve oscilação, tá? Mas eu vou dizer que é leve porque, por mais que você tenha, você adquira peso, você perca peso, o formato e a sensação vai permanecer, né? O mapa vai ser o mesmo. O que vai mudar é a sensação correspondente ao ambiente que você está. Talvez um determinado ambiente, o meu traço oral está mais confortável, ele aparece mais. Nesse ambiente eu não preciso usar máscara. Eu consigo usar o meu superpoder. Mas talvez o meu traço rígido, que é o último ali, eu não consigo utilizar, porque o ambiente pune as pessoas que gostam de competir. E então, esse meu traço, naquele ambiente, está na dor, né? Então, naquele ecossistema, esse traço está na dor. Então, é normal que eu sofra as consequências de um traço rígido na dor, que é uma pessoa que não gosta que retrai, que não compete, uma pessoa que não consegue controlar, porque ela quer controlar e não consegue. Então, uma pessoa que vai ter uma grande tendência a ter dores abdominais, dores nas pernas. Por quê? Porque ela está sofrendo a dor desse traço, né? Ou se tem um ambiente que não deixa ela negociar e articular. Ela vai, nesse caso aqui, que só tem 13% da capacidade de negociar e articular, ela vai acabar sucumbindo. Ou ela vai ter que as pessoas, chamar pessoas que tenham esse traço mais elevado para ajudar ela. Ó, eu não sou boa de negociar, mas você pode negociar por mim, o que eu quero é isso, né? E daí essa pessoa leva a ideia para o grupo. Então, os traços, eles vão permanecer ao longo da tua vida com leves variações, mas se eles estão na dor ou no recurso, vai depender muito do teu momento, das pessoas com que você está convivendo e dos ambientes que você está se relacionando. Então, essa é a ideia, então,
da análise e de como ajudar a pessoa. Tem N situações que a gente pode fazer a análise para vários benefícios. Então, para carreira, para relacionamento, para saúde, para negócios, para empreendedorismo. Então, trazendo a dor e olhando para o teu gráfico, eu tenho condições de dizer quais são as ações que tu vai ter que tomar para proteger o teu traço que está na dor e colocar ele no recurso. E aí, então, como que as pessoas podem ter acesso ao manual? Então, eu faço atendimentos aqui em Passo Fundo, no Espaço Evimera, onde nós fizemos uma sessão normalmente 2 horas. A análise é rapidinho, questão de 10, 20 minutos, a gente já tem o mapa, e o restante do tempo a gente, então, conversa sobre o teu modo de funcionar e também sobre as tuas dores, né? Quais são os teus principais desafios? Se é mais na parte de relação com a família, com o cônjuge, com os filhos, se é realmente dores físicas, dores no corpo, se é um desafio de carreira, né? A gente consegue entender quais são as crianças que estão sofrendo, estão em estado de dor, né? Estão revivendo aquelas emoções lá da infância e que estão te travando, né? Aí em Carazinho, agora em primeira mão aí, lançando aí no espaço da Fran aí, de soluções naturais nas terças-feiras, inclusive amanhã eu já vou estar aí, né, fazendo a análise, e eu digo que para o mundo a gente faz online, né? Então, a análise também pode ser feita online, e a gente então consegue entregar o mapa, consegue entregar todo esse resultado e ajudar as pessoas a ter melhor performance. Então, tem casos já de pessoas que conseguiram parar de fumar depois da análise, tem pessoas que, com a análise, em questão de 10 dias, conseguiram emagrecer de 5 a 10 quilos, assim, sem fazer dieta, sem fazer nada, só por entender como ela funcionava e, principalmente, qual era a situação que estava fazendo inconscientemente ela comer mais, ou ela não se dedicar aos exercícios, ou ela, enfim, largar e entender que o peso, ou melhor, o excesso de peso na vida de uma pessoa, existem 3 funções emocionais, né? Que é proteção, destaque e força. Então, toda vez que você precisar usar a tua força, o teu cérebro vai estar dizendo, precisa comer mais. Toda vez que você precisar destaque, que você precisar chamar a atenção das pessoas, que você existe, o teu cérebro inconscientemente vai fazer com que você coma mais. Todas as vezes que você enfrentar situações de medo, que você se sentir desprotegido, desprotegida, né, o teu inconsciente vai dizer, coma mais, porque você vai ficar mais forte para isso, para você não ter mais medo. Né? Então, dependendo da situação que a pessoa trouxer, seja de carreira, de saúde, enfim, nós conseguimos entender quais são as pessoas, os ambientes que estão interferindo. E principalmente uma das coisas que eu tenho trabalhado muito ultimamente é o seguinte, você não precisa se afastar das pessoas. A gente sabe que pai, mãe são as pessoas que mais nos amam, mas muitas vezes esse amor vem disfarçado de algumas armadilhas, né? Armadilha de controle, armadilha de dependência emocional, né? Então, você aprender vamos chamar assim, sanitizar as relações. Você não precisar se afastar das pessoas, mas impor limites, negociar para que as relações sejam mais saudáveis. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de que vocês pensassem o seguinte, pensem no sonho que vocês tiveram há 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás, e que ele não faz mais parte da vida de vocês. Imagina que vocês estão caminhando na rua e esse sonho, de repente, vocês tropeçaram nele ali. Tava ali jogado no canto. Aquele sonho que vocês tinham lá da infância, né? O que pode até ser um sonho recente aí. O que esse sonho diria para você? O que esse sonho, se ele pudesse falar, esse sonho que você tinha, que você alimentou ele por algum tempo, o que ele te diria? Ele te diria assim, bora lá, me pega no colo que eu tô junto contigo?
Ou ele diria assim, você fez outras escolhas. Eu não fui sua prioridade. Você deixou com que eu caísse da mudança. Eu não era tão importante assim para você. E o que eu quero falar com isso? Que muitas vezes a gente dá importância para coisas que não são importantes. A gente não sabe como a gente funciona, a gente quer carregar o mundo nas costas, a gente quer fazer o bem para o outro e esquece de fazer o bem para a gente. Lembrando que o primeiro amor é o amor próprio. Quem vive uma vida para agradar, não se agrada da vida que leva. Então, não queremos dizer que a gente quer se afastar das pessoas, que a gente precisa das pessoas, mas a gente precisa ter relações saudáveis, estar perto de pessoas que protejam nossos traços e que o nosso superpoder também proteja o traço delas, para que as relações fiquem mais saudáveis. Esse é o recado. O que esse sonho te diria? Vamos lá. Enquanto você não assumir o controle dos seus traços de personalidade, você continuará refém de pessoas e ambientes que nem sabem que eles existem. Eles nem sabem que você é oral. Eles nem sabem que você é psicopata. Eles nem sabem que você é rígido, que você é esquizoide. Mas eles vão agir e fazem com que você faça as coisas, você pense diferente, que você sinta diferente, pelo que eles acham. E você, com medo de desagradar, você vai acabar funcionando de uma maneira diferente. Você vai querer fazer para agradar essa pessoa, para não perder essa pessoa, para ter ela por perto. Então, cuidado. A maioria das pessoas não sabem como você funciona. Muitas vezes nem eu, eu antes disso não saberia como eu funciono. Mas essa é a realidade. Enquanto você não colocar limites para as relações e você não tratar as suas feridas, você vai estar sempre indo para a vida de espada e de escudo. Não para vencer, mas para defender as tuas feridas emocionais. E a partir do momento que você cura as tuas feridas, é que o teu superpoder vai brotar. Por que de repente vocês devem ter visto um amigo, uma amiga, que de repente do nada essa pessoa começou. Pode ter certeza que ali ela descobriu uma forma de não precisar mais da máscara, não precisar mais do escudo e realmente despertar o seu superpoder. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer aí poder compartilhar esse conhecimento e desejo do fundo do meu coração aí que cada um seja, através da nossa metodologia, por outras metodologias, que você busque o conhecimento. Você busque como você funciona, porque é uma caminhada sem fim. Se você pensar que eu estudei isso aqui, já está bom, os desafios vão mudando, vão sendo renovados, e quanto mais você estudar, você vai descobrir que você nunca foi preso. A gente sempre diz, porque está preso, porque é isso, e para os outros, E aí, na verdade, a nossa prisão está aqui. Quanto mais a gente se conhecer, mais livre a gente vai ser. Eu falar assim, que na verdade eu já tinha lido muito a respeito disso, mas muitas vezes a gente mesmo, né, se olhando é difícil. Então, quando você tem alguém de fora sem esse julgamento e você olha para os traços, né, fica mais fácil de fazer essa identificação. Então, esse mapa, pelo que eu entendo, né, eu vou fazer ele amanhã para me entender mais, é justamente, né, eu preciso me livrar desse julgamento, mas para que alguém, né, me descreva ali, e aí a partir disso, sim, eu consigo identificar, né, porque eu me coloco assim, eu não quero ficar na dor, eu tenho questões que eu sei que muitas vezes eu acabo repetindo, né, e eu não quero, né, então por isso que a gente busca, é infinito, né, que nem você falou, esse conhecimento, ele sempre vai ser para sempre, né, essa busca. Eu digo que o mapa, ele é para sempre, ele é teu guia, né? Ele vai ser o teu manual de funcionamento. Né? Como é o nome desse mapa que tu descreve? Esse estudo começa lá com Freud. Né? Freud
já dizia, né, que, ei, dentro desse corpo existe uma mente, existe um ser pensante, né? Só que esse estudo parou. Aí, de repente, veio outro pesquisador, William Reich, que disse o seguinte, ei, peraí, corpo e mente, eles se comunicam, né? E depois veio o Alexander Lowen, que pegou essa esteira e disse assim, ei, corpo e mente são tão interligados de maneira que a mente determina o formato, a sensação e a expressão do corpo. E se a gente for pegar pelo estudo da neurociência, né, que o Paulo fala muito dentro do método CIS lá, né, que você consegue, através da modulação corporal, mudar a tua mentalidade. E você mudando a mentalidade, você muda o corpo. Então, tudo está interligado. Que o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, né, ele não tem uma distinção do que ele está sentindo, vendo, do que é certo ou errado, de que é bom ou ruim. Ele simplesmente absorve. Então, se você demonstra felicidade, mesmo que o ambiente esteja totalmente alheio a isso, né, ou totalmente contrário a isso, o teu subconsciente vai acessar as memórias boas, né, e vai colocar os teus traços no recurso. Mas se eu comunico tristeza, se eu comunico raiva, mágoa, enfim, o que vai acontecer? Ele vai buscar as dores dos traços e vai buscar o seu jeito inconsciente de resolver aquela situação. E uma coisa clássica que acontece principalmente com quem tem filhos, né? A criança, ela age buscando proteger os seus traços, buscando o melhor para eles. Então, quando os pais se afastam um pouco deles, o que acontece? A criança fica doente, né? Quem que quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. Até mesmo a criança, conscientemente, ela não quer ficar doente, mas ela acaba ficando por quê? Porque a forma com que a criança interna dela teve de dar um jeito com isso. Eu estou me sentindo abandonada, eu estou me sentindo sozinha, eu não quero sentir isso, isso dói. Então, peraí, eu vou dar um jeito. E para quem assistiu o filme Divertidamente, quando acontecem esses processos lá, as crianças começam a correr lá, o que eu faço lá, e trazem as bolinhas lá, né, das emoções, e de repente, quando vê a criança, adoece, né? E aí o que acontece? Os pais se obrigam a voltar a atenção para aquela criança, e aí a criança melhora. E daí o que acontece? Entra o traço, o psicopata, então é assim que funciona. Então a outra vez é só arrumar uma febrezinha, uma dor de garganta, que eles vêm correndo. E aí por isso que tem casos de crianças que repetidamente apresentam quadros febris, tosse, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas isso eu estou usando com relação à criança, mas tem muito adulto por aí se comportando como criança. Hoje, eu atendi uma mulher que ela está querendo empreender e ela já estava me dizendo, eu vou ter que tratar o meu bebezão em casa, chamado marido, para ele aceitar a ideia de eu ter o meu negócio. Por quê? Porque ele ainda revive a dor do abandono lá da infância dele, que é a mulher por perto, que é a mulher, né? Não quer perder a atenção. E ele acha que o negócio vai competir a atenção com ele. Ó, aqui a Carolina colocou, meu irmão, quando pequeno, eu morava em outra cidade e via ele em alguns finais de semana. Na segunda-feira ele apresentava quase febre. Sempre levamos com saudade. Depois disso percebi que era manipulação. Isso aí, a criança interior dele dando o jeito dele. De resolver o problema, resolver a dor, né? Então, e é aquela coisa assim, quem de sã consciência quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. E é engraçado que eu já consegui perceber situações no meu dia a dia que a partir de agora eu não vou mais ficar doente, porque eu entendi o motivo. Eu entendi qual era a situação que acontecia na minha vida real aqui, que afetava a minha criança e que ela tomava a decisão sem eu estar no controle.
Então agora eu controlo a situação para que ela não se repita, para que a minha criança não adoeça. Dizer assim que a gente é imune, que nunca mais vai ficar doente, não. Tem que lembrar que a gente é ser humano. Mas eu vou dizer que a partir do momento que você toma as rédeas, você minimiza em 80%, 90%. Né? Você negocia melhor com as pessoas. Por exemplo, questão de vendas, a questão de você olhar, quem faz análise, a gente dá um panorama assim mais ou menos de como você até analisar as pessoas ao teu redor, né? Você tem uma noção assim. E aí, não só pelo visual, mas você vai entender, por exemplo, assim, quando um cliente te fala assim que, isso aí está muito caro. Qual que é a criança que está falando? É a criança psicopata que está falando, porque a criança, quem faz o juízo de valor é a criança psicopata. Então, naquela relação, naquele momento, o cliente está sofrendo a dor da manipulação. Então, você conduz a negociação de uma maneira que ele se sinta no controle do processo. Porque ele está com medo de entregar o controle para ti e você lograr ele. Interessante. Quando o cliente ele vem e conversa, e quer atenção, e ele pede para mostrar, né? Eu sei que tem bastante pessoas que trabalham com doTERRA, né? Ele quer sentir o aroma, ele não sei, tal, mas ele não compra. Ele quer só atenção. Ele não quer comprar. E aí por isso que a gente tem que entender o momento daquele cliente. Tem clientes assim que não querem que chegue perto, que você que não quer abraçar, mas ele sabe qual é o benefício do óleo, né? Ele sabe o benefício do produto que está vendendo, do serviço, ele chega e diz assim, eu quero isso. Ele não adianta querer fazer muito, ele vai dizer assim, eu quero óleo tal, porque ele já estudou na internet, ele já foi pesquisar, ele já sabe, e ele não quer muito lero-lero. Ele quer comprar, pagar e ir embora. Mas o que fazer com esse cliente que acha caro o valor do óleo? Ok. Ele está achando que está caro o valor do óleo. Então, você precisa mudar a percepção dele. Porque caro e barato, eu costumo dizer o seguinte, quando que uma calça de R$100 é mais cara que uma calça de 300? Quando ela não vale. Né? Tem calça que tu compra por R$100 que na segunda lavada já está desbotada, já está soltando o botão, já está... Tem calça que tu paga 300, que tu lava, tu doa para amiga, tu revende a calça e a calça está nova. Né? Então, você precisa, na negociação, mudar a percepção de valor, porque o psicopata ele está sempre vendo vale, não vale, vale, não vale, vale, não vale. Quando você coloca outras informações para ele que muda a percepção de valor, e você usa de comparativos, você usa da informação técnica, você não precisa nem mudar teu preço. Mas assim, vale. Agora você me mostrou, você mudou minha percepção, claro que ele não vai dizer isso, né? Mas você me convenceu de que vale. Claro que existe, ele pode ter essa percepção de que vale, mas talvez ele não está disposto a pagar. Aí é diferente. Né? Então eu digo que a venda ela tem 4 pontos. Primeiro, o cliente precisa saber do problema, porque às vezes ele não tem nem noção do problema, que ele tem aquele problema. Aí normalmente a gente vai lá e cria um problema para ele, né? E é isso que às vezes, por isso que o vendedor é visto como chato, como ruim, porque ele vem criar problema na cabeça das pessoas. Mas é assim, mas às vezes a pessoa tem o problema. Aí ele precisa conhecer o problema. O segundo é ele ter a predisposição em querer resolver aquele problema. Porque outra coisa que eu trabalho muito na análise é o seguinte, é o ganho indireto por trás do problema. Tem pessoas que se resolver o problema, elas perdem a razão de viver. Vocês já entenderam isso? Uhum. Tem pessoas que se elas não tiverem a gastrite, se elas não tiverem aquele problema, que aquilo lá sair da vida dela, ela não vai mais ter desculpa para não avançar para a vida. Ela não vai ter mais desculpa para dar o próximo passo.
Então, existem muitos ganhos indiretos que estão por trás disso, que por isso que às vezes a gente toca em algumas feridas. Mas, enfim, conscientemente é fácil de resolver. Mas voltando lá, então, ele precisa perceber o problema, ele está predisposto a querer resolver, né? Tomar as decisões, porque às vezes ele diz que ele quer resolver, mas ele não se movimenta para resolver. Tomar as decisões para resolver. E o último, que é onde a gente bota o dinheiro no bolso, é dizer assim, é com você que eu quero resolver meu problema. Porque às vezes ele vai querer resolver na farmácia. Ele vai querer resolver em outro lugar, ele vai querer resolver, sei lá, com os amigos. E eu vejo, assim, claro, que normalmente os traços que sofrem mais são aqueles que você tem maior, que você teve a sensação maior durante a infância. Mas eu já atendi pessoas assim, ó, que estavam muito bem nos traços predominantes, mas o que adoecia era o traço menor. Então, por exemplo, assim, o traço esquizoide, ele é um traço assim que ele gosta de viajar na mente, que ele gosta de criar coisas, coisas que não fazem sentido. E então, experiências que envolvam o pensar e o imaginar. Digamos que uma pessoa, ela trabalha numa carreira, enfim, que ela consegue usar todos os outros traços dela. Todos os outros traços estão sendo contemplados, mas o esquizoide não. Aí, então, essa pessoa decide fazer, por exemplo, uma aula de pintura, uma aula de música, uma aula de, sei lá, de alguma coisa assim. Eu vou aprender a fazer aqueles origami, sei lá. E aí, de repente, as pessoas do ambiente dizem assim, o quê? Tu vai fazer origami? Tu vai fazer aula de música? Então agora tu vai querer tocar num conjunto? Tu vai querer ter música? Tu vai querer ganhar dinheiro com isso? Daí a pessoa pensa assim, não, acho que não é para ganhar dinheiro. E daí ele já vê o julgamento dos outros e acaba, não, acho que não vou fazer. Não, eu não vou fazer para ganhar dinheiro, eu só vou fazer para contentar uma criança que sofre dentro de mim. E ponto. Que eu preciso botar ela para... eu vou fazer kickboxing, né? Eu vou lá para botar a raiva para fora, porque no trabalho eu não consigo. Se eu for botar a raiva para fora no trabalho, eu mato uns 4 ou 5. Então, eu costumo dizer que nem tudo na sua vida precisa fazer sentido. E a gente vive querendo dar sentido para os outros. Por que tu faz isso? Por que tu faz aquilo? Eu só faço para contentar meu traço. É mais ou menos como tu tivesse 5 irmãos e tu só contenta 3. E os outros 2 ficam ali, ficam ali no cantinho. O autocuidado, ele tem que ser... a neurociência fala, né, do poder cerebral, enfim, e aqui o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um cuidado setorizado, um cuidado fragmentado, porque se eu cuidar de mais uma criança, eu cuido de menos a outra. Por mais que eu esteja me estimulando, fazendo atividade física, fazendo meditação, fazendo isso, fazendo aquilo, ok, isso de alguma forma vai me botando para frente, mas vai chegar um ponto que eu vou ter um olhar fragmentado para as minhas crianças. Quando eu começo a ter uma dor específica no corpo, quando eu começo a ter pensamentos de uma forma, de outra, sentir e ressentir alguma coisa, opa, peraí, qual que é a criança que eu estou deixando de cuidar aí nessa história? E aí, conhecendo melhor, você vai saber o que ela gosta, o que estimula ela, o que protege ela, o que cuida ela, para que você mude a realidade no teu entorno, para que essa criança volte a usar o seu superpoder. Aqui tinha um comentário, Ezequiel, eu estou me entendendo muito nessa conversa, pois faz 3 anos que sofro de dores nas pernas. Acho que tu passou essa. Perdão, então é isso aí. Então, o que acontece? Dor nas pernas é excesso de controle. São as situações do teu dia a dia que excesso de controle e excesso de peso emocional. Então, quando eu tenho dor nas pernas, normalmente eu preciso dar um passo, a vida está me empurrando para frente e eu não consigo.
né? Eu não consigo assumir essa responsabilidade, tem algum ganho indireto que eu estou tendo por ficar nesse lugar, ou o E medo aí de errar. a gente indica, por exemplo, para circulação, pernas, o cipreste, né? O cipreste é o fluxo da vida. É por isso que tudo faz É, sentido. não, tá tudo interligado, tudo interligado. O movimento, então, aonde que está a dor, é tudo sistêmico, não tem como dizer que é isolado, né? Então, por exemplo, dor na cabeça, né? É a tua criatividade, as tuas ideias que estão travando. A, a energia do esquizoide, né, que é o da criatividade, ela circula assim, ó. E quando ela bate aqui, quando tu não consegue colocar tuas ideias para fora, ela fica travada aqui, aí começa a doer aqui, né? É a tua criatividade que não está sendo aproveitada, ou que você quer dar uma ideia, e lá vem Ezequiel com aquelas ideias malucas, né? Trava, né? E aí começa Agora dor na encheu de lombar. pergunta, né? Todo mundo ficou curioso. Alguém mais aqui, ó. Problemas uterinos endometriose, o que significa? Também excesso de controle. Quais são as situações que você está querendo controlar, né? Querendo ser heroína, querendo salvar o mundo? É falta Urti- de... falta... Urticária pelo corpo também. É, aí vai... O corpo geral, eu vou dizer que é quase que todas as crianças estão sofrendo um pouquinho, né? Quando é generalizado, assim, né? Mas só para voltar ali na questão do uterino, endometriose, é excesso de controle, é excesso de perfeição, né? E principalmente não aceitar ajuda, né? Não se permitir ser cuidada, o cuidado, às vezes até tem pessoas que querem te ajudar, mas você não deixa. Pessoas que querem te cuidar, te acariciar, te aliviar o peso, mas você está tão sofrida, você está tão controladora que você não confia, né? Quero eu fazer, deixa que eu faço. Essa questão dos problemas uterinos, né, em relação à perfeição, porque, não sei, pode se enquadrar ali, eu escutei tu falando, mas me vem muito assim, ó, não aceito ajuda porque só eu consigo fazer perfeito da minha forma, sabe? Então eu acho que se relaciona com esse sentido. Claro, porque o traço rígido, que é o traço onde a energia circula mais nessa região do corpo, né, que é a parte uterina, né, a parte reprodutória e as pernas ali, é o traço realmente que, assim, o traço rígido, isoladamente, não existe uma pessoa 100% rígida, tá? Mas se existisse, o que acontece? Eu sou perfeita. Eu sou perfeito. Entende? Ele tem a consciência de que é perfeito, do jeito dele, errando, controlando, mas ele é perfeito. Então, até que tire essa máscara e dizer assim, ei, você é um ser humano, você precisa baixar a guarda. Por exemplo, assim, como é que... eu vou pegar um exemplo, tá? Pode ser o teu, tá, Caroline? Como é que o marido faz carinho numa esposa que está sempre de armadura? Né? Como é que alguém chega perto para cuidar de uma pessoa se a outra está sempre de escudo? E eu faço a via reversa. Como é que uma esposa faz carinho num homem que está sempre de a espada, né? Eu costumo dizer que o guerreiro, por mais vencedor que ele seja, ele precisa, em algum momento do dia, encontrar um ambiente e pessoas para ele relaxar. A guerreira precisa encontrar um ambiente e pessoas para quê? Né? Para poder relaxar. Então, porque em algum momento o corpo físico vai pagar a conta, não tem como ficar 100% do tempo lutando, batendo, né? Em algum momento eu vou ter que relaxar. Só que isso que a pessoa não se permite, né? Porque, Ezequiel, você disse que a maioria das crianças tem urticárias. É isso, Fabiana? Que a maioria das crianças tem urticárias? Na verdade, quando tu falou o corpo inteiro, acho que a Fábio talvez não tenha entendido, né? Quando você fala Ah, do tá, tá, corpo, é todas tá. as crianças.
Vamos assim, quando as urticárias, a parte aparecem alergias, enfim, aparecem em todo o corpo, pode ter certeza que tem mais de uma criança, quase todas as crianças de alguma forma estão vulneráveis, né? Estão ressentindo suas dores, né? Mas normalmente é para chamar atenção. Então Nossas crianças internas, né, Ezequiel? Isso, as nossas crianças internas. É isso aí, é as nossas 5 crianças internas. Então, é elas que, de alguma forma, não estão sendo atendidas e que é uma forma, e eu já vou dizer que a alergia já é extremo. Talvez já deu outras coisas antes. Já deu uma febrezinha, já deu alguma coisa e a necessidade não foi atendida por completo ou não foi atendida, e aí aflora no corpo. Né? Maiara. Oi, tá ouvindo? Estamos te ouvindo, Maiara. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre alergia, de ficar eu acho que é alergia por ficar congestionada, trancar a respiração, nariz, assim. Aí eu vou dizer que aqui, até eu acho que alguém perguntou antes, renite, sinusite, né? Isso tem a ver com coisas que, vamos por assim, emoções restringidas, coisas que você não consegue colocar para fora, né? Então, mágoas, rancores, raiva, coisas que você... Porque essa região aqui tem muito a ver com a comunicação, né? Então, com a clareza da comunicação, talvez até você está se comunicando, a criança, enfim, a pessoa está se comunicando, mas não está conseguindo ser claro o suficiente, né? Tanto é que uma pessoa, quando ela está com o nariz trancado, as pessoas não conseguem entender, né? Fala meio fanho, fala... Então, isso é uma forma... Eu não consigo falar claramente porque eu tenho uma coriza, eu tenho alguma coisa trancando o meu nariz, né? Então, é uma forma de restringir emoções. Aí, claro que a emoção aí vai depender muito do que aquela pessoa está vivendo no dia a dia, né? Então, teve caso de uma menina que eu atendi, que ela estava com uma questão com o pai, né? Que ela estava passando um processo onde ela tinha que falar algumas coisas, enfim, e ela não estava conseguindo, né? Então, não sei se consegui te responder, Mayara. Sim, Ezequiel, conseguiu sim. Muito obrigada. Legal. Por nada. Aqui eu vi que alguém falou candidíase recorrente. Também tá relacionado, no caso, a candidíase, me corrijam aí, acho que as mulheres vão saber melhor. Talvez essa pergunta, acho que minha esposa ia saber responder melhor, tá? Mas eu sei que ela já falou muito sobre isso. É uma inflamação, né? É isso? É fungo. É um fungo, né? É um fungo, né? E o que acontece? Às vezes, essa candidíase, ela aparece como uma... Como é que eu posso dizer assim? Eu Ela, sempre... Pode falar. ela vem, por exemplo, assim, ela começa lá no controle, né? Eu preciso controlar as situações. Talvez uma situação que eu não quero me entregar, que eu não quero... pode ser que seja, não quero me relacionar. Tipo, eu tô com medo, né? Não quero ter relações, né? Então, a candidíase é uma desculpa para dizer assim, eu não posso, né? Então, isso é uma das possibilidades. Vai depender muito de como que a pessoa, essa mulher, então, está vivendo o dia a dia dela para a gente entender. Mas, normalmente, é alguma coisa assim, tipo, eu não posso, né? E outra coisa que a gente fala muito na análise as doenças, na grande parte das vezes, elas vêm para comunicar alguma coisa. Né? Comunicar para o mundo. Eu não posso porque eu tenho dor de garganta. Eu não posso porque não posso porque eu tenho dor nas costas. Não posso porque eu tenho dor nas pernas. Mas, na verdade, o que você deveria dizer é eu não quero. Né? Quantas e quantas vezes a gente diz, eu não posso, né? Mas quando, na verdade, o que a gente queria dizer é eu não quero. Ezequiel, Né? deixa eu te fazer uma pergunta que ali surgiu no chat também. Por exemplo, após a tua avaliação, né? Depois que tu Uhum. identificou ali os traços das pessoas,
Como que é essa orientação? Como que o que a pessoa precisa fazer para que ela não fique na dor, né? A partir da identificação, identificou, e aí, qual que é a tomada de decisão dela? Tá. Então, assim, ó, vai depender muito do desafio que a pessoa está vivendo naquele momento, né? E da complexidade. Né? Já teve casos de pessoas que fizeram análise, eu expliquei como era o funcionamento, a pessoa entendeu o que tinha que fazer, e assim, só com a análise, ela virou a chave, assim, entendeu que, por exemplo, ela estava carregando peso demais, né, que ela estava controlando as situações, né, que isso estava prejudicando ela, né, enfim, várias situações. Então, na análise, a pessoa, ela traz até 3 situações que ela quer entender o porquê que ela está sofrendo, ela sentindo no corpo físico dor, ou um desafio que ela quer vencer e não está conseguindo, e aí a gente passa as orientações do que ela pode fazer, né, para começar a tirar a máscara e aflorar o superpoder para ela poder avançar. Né? Então, como eu disse, vai depender muito do tipo de desafio e da facilidade, né, ou da complexidade do desafio. De repente, às vezes, é ir lá conversar com o pai, esclarecer alguma coisa, fazer um alinhamento, né, fazer com a mãe, fazer com o esposo, com a esposa, fazer com o filho. Né? Como eu digo assim, tem muitas armadilhas que são disfarçadas de cuidado. Esses dias eu até estava atendendo uma mulher que tem 3 filhos, um filho já saiu de casa, os outros 2 moram com ela, e ela diz o seguinte, para os que moram em casa: filhos, a hora que vocês quiserem sair de casa, vocês podem sair, não tem problema. Só me avisem um pouquinho antes para mim me preparar. O que ela está dizendo? Ela está impondo uma condição. É tipo assim, vocês podem até sair, mas se vocês saírem, eu vou sofrer, né? Tipo, me avisem para eu me preparar emocionalmente, né? Então, é isso. Na prática, é dizer assim, filhos, ó, vai para o mundo. Né? Você tem tua vida e eles têm que fazer a deles. Só que vai dizer isso para uma mãe, né? Uma mãe nunca vai estar preparada para a saída dos filhos, né? Por mais que a lógica diga, né? Que a lógica da vida é essa. Nós estamos aqui hoje pela lógica da vida. 2 pessoas se conheceram, né? Independente do motivo, enfim, e geraram uma vida. Né? E aqui estamos nós com vamos chamar assim, o rio da vida. E toda vez que a gente tenta contrariar a natureza, contrariar as leis naturais, a gente acaba entrando em dor. Né? Querendo controlar, querendo dizer, não, comigo não, com todo mundo é assim, mas comigo não. Com as mães dos outros, eles que os filhos vão embora, que não sei o quê, mas comigo não, eu quero meus pintinhos aqui. Eu não quero que meus filhos vão embora. Então, o que acontece? Eu estou, de alguma forma, nadando contra a maré. Eu estou pegando meus pintinhos aqui, ó, vamos nadar contra aqui, ó, que lá para baixo é muito arriscado, lá vocês vão sofrer. E é água batendo aqui, né? Aí depois você não sabe por que você tem endometriose, por que você tem dor nas pernas, por que você... Né? Então, são várias as situações aí que quando... eu digo assim, que tem algumas pessoas que se assustam com o que eu falo, mas é aquilo que elas precisam ouvir. O controle está em todas as feridas, né? De alguma forma, e na verdade, o controle é o traço, né? O rígido é aquele que, eu digo, o rígido e o psicopata são os traços mais protetores, né? E os outros traços são, assim, o rígido e o psicopata são os traços mais independentes e protetores, né? Que são os outros são traços mais dependentes, né? E mais inocentes. E o esquizoide, para ele, tanto faz. Ele vai meio que na dele, assim, sabe?
Então, uma das coisas que a gente consegue medir dentro do gráfico, inclusive, é o teu nível de dependência emocional. Né? O quanto os teus traços têm tendência a assumir comportamentos de dependência emocional. E aí, em cima da dependência emocional, em cima dos teus relatos, do teu desafio, a gente consegue perceber como que... Porque a dependência emocional, primeiro você precisa proteger, para depois, então... e aí, normalmente, quem faz a proteção é o rígido e o psicopata. Né? Por exemplo, o traço oral, ele é um traço assim que ele encontra uma pessoa na parada do ônibus, em 5 minutos, ele já faz amizade com essa pessoa e já está convidando para ir jantar na casa dele. E ele faz isso. Ele, por natureza, faz isso. Só que o psicopata é aquele traço que vai dizer assim, mas peraí, quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa? Vou estar abrindo... Então, se o oral está no comando, ele está sempre levando pessoas para dentro de casa. Vai chegar uma hora que o psicopata, vamos chamar assim o irmão mais velho, vai chegar e dizer assim, ei, para com tudo, hein? Que negócio, que chacrinha é essa aí que agora todo mundo vem jantar todo dia aqui em casa? Para com tudo. Quem são essas pessoas? O que elas querem? Né? Então, você começa a pôr limite nas coisas. Porque, de repente, vem gente que vem só para comer, né? Vem só para abusar, vem só para levar tuas ideias, levar, né? olhar tua casa por dentro, botar defeito nas tuas coisas, né? E o rígido também, ele é mais assim, é mais seletivo. Peraí, não é qualquer um que entra na minha vida. Né? Até porque o rígido tem medo de ser comparado. Se entra alguém mais perfeito do que ele, melhor do que ele entra na dor. Então, ele prefere manter essa pessoa lá fora. Ele não quer comparação. Não me comparem. O que acontece? A sogra, quando a nora entra jogada, a sogra quer dizer assim, não, eu sou a perfeita, ó, tu fica aí, ó. Tem gente rindo aí na sala. Esse da sogra, entre lá no meu Instagram, role lá um pouquinho, vocês vão achar um vídeo que eu fiz, você não odeia a sua sogra. Foi um dos vídeos que, sem intenção, assim, deu maior repercussão. Por quê? Realmente ninguém odeia uma pessoa por completo e ninguém ama uma pessoa por completo. Ó, a Edivane falou que o meu traço principal é o rígido. Ninguém ama e ninguém odeia uma pessoa por completo. Você ama os traços de personalidade daquela pessoa que te fazem bem e você odeia os traços de personalidade daquela pessoa que te fazem mal. Então, essa é a lógica. Por exemplo, por mais que você seja apaixonado pelo teu cônjuge, pelo teu esposo, pela tua esposa, tem coisas nele ou nela que você não gosta, né? Mas você, numa balança ali, tem mais coisas que gosta. Mas então essa situação. A gente tem que aprender a negociar, aprender a proteger. Talvez hoje eu estou aqui fazendo essa live falando sobre isso, porque um dia eu e minha esposa decidimos, nós estávamos vivendo um momento não ruim, mas enfim, sabe aquela coisa assim que não estava legal e que precisava, vamos fazer esse negócio aí, vamos se conhecer melhor, quem sabe dar um up aí, né? E a gente conseguiu ter muita clareza. Muita clareza do jeito que eu funciono, do jeito... A gente parou de brigar por picuinha, por aquelas coisas bobas do dia a dia, que sabe aquelas gotinhas de água suja que tu vai botando no copo, né? E quando vê aquele copo tá... Né? Então, é muito bacana, sabe? Porque te ajuda... E eu vejo, assim, que o maior ganho ainda foi com o nosso filho, porque a gente começa a ter mais discernimento de como lidar com as emoções dele. E principalmente entender que ele é a criança e nós somos os adultos. Que a gente, obviamente, não tem como dizer assim, e às vezes me perguntam, como é que eu faço para criar um filho que seja um pouco rígido, um pouco psicopata, um pouco e que não seja tão oral, tão chorão, né? E que não tem como. Porque é como a criança absorve. O que você não pode é deliberadamente potencializar a dor, né? Então, quando ele está na fase lá da manipulação, você querer brigar com ele, você querer bater de frente com ele. Quando ele está na fase do desfraude, querer dizer que como que você não controla, como que você não avisa que está na hora do xixi, do cocô, né?
Você querer não ser, você não ser o adulto, não, para aí, você é a criança, né? Então, ter esses cuidados aí. E óbvio que isso reverbera na questão de negócios, na questão do dinheiro, na questão enfim, das relações, das amizades, né? Então, tem tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, relacionada, vamos aproveitar a doTERRA, né? Muitas pessoas me Claro. falam assim dentro da equipe, eu tenho dificuldade de apresentar, de contatar pessoas para apresentar, tenho vergonha, o que elas vão dizer, o que elas vão pensar, então eu tenho essa dificuldade de chegar, né, de contatar. Uhum. Tá. Vamos pensar assim, você tem dificuldade de abordar a pessoa, mandar uma mensagem para a pessoa e pedir, eu estou trabalhando com a doTERRA, né? Então vamos pensar assim, primeira coisa, doTERRA é marketing multinível, ok? Já existe no inconsciente coletivo que marketing multinível não funciona. Marketing multinível, eu estou dizendo que muito do que eu ouço falar, as pessoas têm um preconceito ainda com marketing multinível. Então, se você não acredita, você já está perdendo pontos, né? Pô, independente se é marketing multinível, você tem que acreditar no teu produto, no teu serviço, na tua capacidade de dane-se se é multinível, se é multinacional, se é o quê. Você tem que acreditar. Então, isso é um resquício de uma dependência emocional que você vive. Por quê? Você pensa primeiro no outro e não em você. O que o outro vai pensar que eu estou fazendo multinível? O que o outro vai pensar se eu oferecer um produto para... Né? Então, é uma falta de afirmação pessoal, de autoconfiança, tá? Que pode estar representada na dor da rejeição. Tá? O que é a rejeição? Rejeição é quando você tenta se conectar com uma pessoa e a pessoa nem dá bola. Então, toda vez que você manda uma mensagem para uma pessoa oferecendo o teu produto, né, ou dizendo, olha, podemos conversar, né, aquela abordagem inicial, né, e ela não te dá a resposta, isso acessa a tua rejeição. A pessoa nem quis te ouvir, a pessoa te rejeitou. Então, já começa o primeiro medo aí. Aí vai depender do quanto cada um tem, você tem dessa ferida. Segundo medo de vender. Me conectei. Ela me disse sim, vamos marcar um bate-papo. Né? Você vai lá, apresenta todos os benefícios do produto. Para você aquilo é a maravilha do mundo. É a primeira maravilha do mundo, né? E a pessoa diz, legal, Fran, legal, Caroline, legal, Tamara, eu gostei disso aí, mas vou dar uma pensada. Né? E aí você sai de cena. E aí, de repente, a pessoa não responde. E você manda mensagem, daí você se sente abandonado. Por quê? Você se conectou com a pessoa e a pessoa, assim, como assim ela não comprou? Como assim que ela não entendeu? E principalmente se é amigo, né? Como assim meu amigo, minha amiga não comprou de mim? Né? Então, ou ela apresenta e depois fica com esse sentimento de abandono, como assim? Ou ela nem apresenta para os amigos. Por quê? Porque ela tem medo de receber ou não. E então, assim, que ela tem medo que a negociação seja uma barreira entre a amizade. Então, eu prefiro tirar essa barreira e deixar que ela me compre quando ela quiser, porque eu não vou oferecer. Porque se eu oferecer, eu corro o risco dela me dizer um não. E aí, o oral, né, o traço oral, ele tem a tendência de pegar o não para ela. Né? E se a gente for olhar friamente, o não é para negociação, é para o negócio, é para o momento. Eu vou dizer assim, a Solange é revendedora da doTERRA? Ela é cliente. Ela é cliente. Né? Então seja consultora, né? Já vamos fazer um aqui para ela ser consultora, né? Digamos que a Solange ela vai oferecer para a melhor amiga dela, né? A doTERRA, né? Que você já teve benefícios, você já gostou, daí a Solange, a criança oral da Solange vai dizer assim, sabe aquela vozinha assim? Não oferece, você vai estar incomodando ela, né? Você vai estar, então, não oferece, porque se tu oferecer, ela vai dizer assim, a Solange está trabalhando com essas coisas,
Não, ela vai deixar de ser nossa amiga. E aí, né, você deixa de vender. Só que a tua criança psicopata lá, Solange, enlouquece. Vai dizer assim, tá, e quem que paga as contas aqui em casa? Né? Tá, e como é que a gente... Aí a tua criança vai dizer assim, não, vai lá e oferece. Né? E aí tu fica naquele conflito ali, ofereço, não ofereço, ofereço, não ofereço. E aí, normalmente, se a criança oral é maior, ela ganha. E aí, quando você vai lá, você às vezes bota os pés pelas mãos, você, né, tipo... Aí sabe o que ele faz? Tá, a criança oral chega para a criança psicopata assim, tá bom, eu vou lá oferecer. Beleza, vai lá. E aí, tudo bem, amiga, não sei o que, tal, tal. Olha, esse kit aqui custa R$700, tá? Mas para ti eu faço um descontinho, eu faço R$500 para ti, sabe? Porque ela não quer desagradar. Ela não quer desagradar. Ela quer fechar a venda e se livrar e continuar amiga e tá tudo certo, né? Manter a amizade, nem que eu perca dinheiro, né? Nem que eu tenha que pagar. Mas eu não tenho para parcelar. Não, eu parcelo para ti. E depois tu me paga, né? E aí que vem as negociações, falsas concessões, que aí depois você acaba pagando o preço, né? E aí, então, outra coisa que a criança masoquista, ela não gosta de se expor, né? Principalmente quando ela tem medo de falhar. Ela tem medo de fazer merda, né? Então, o que acontece? Ela tem medo de oferecer. Mas ela até oferece, mas se ela estiver segura. Então, por exemplo, tem pessoas que você vai apresentar lá do Terra, daí alguém diz assim, ah, mas isso aí não é tão bom, paracetamol é mais barato, eu tomo ali e funciona. Aí você vai dizer, se você não tiver preparado o argumento, aí você vai, então tá, então, esse negócio aí não é para mim mesmo, a pessoa desiste, né, porque ela não contorna a objeção. Então, o traço masoquista, a hora que ele planeja, ele organiza, que tipo de objeção pode vir? E ele está firme, ele vai lá e vende. Pode vir com qualquer objeção mas se ele não está seguro, ele vai travar na hora da venda. Né? Então, e o rígido é assim, naturalmente, ele é um traço extremamente vendedor. Ele vende naturalmente. O rígido e o psicopata são os traços que vendem ao natural. O que faz eles não venderem? É quando eles não percebem o valor, né? Quando, por exemplo, assim, a revendedora que olha para um kit lá aquele maior lá de 1.500, agora está um pouquinho mais, 1.700, né? E ela diz assim, não vale, ela não vai vender. Se ela não acreditar que vale aqueles 1.000 e pouco, né? Então, essa é a primeira barreira que ela precisa vencer. Mas se ela tem consciência de quanto vale, ela vai vender e a rígida também. Ela vai, vende, eu brilho, eu faço, né? Pode ver aí que quem está na liderança da maior parte das empresas, dos negócios, enfim, ou tem um traço de rigidez alto, ou está com seu traço de rigidez no recurso. Porque olha só, eu posso ter uma pessoa que tem 30% de rigidez, né? E uma pessoa que tem 20%. A pessoa que tem 20% ser mais vendedora, ser mais líder, ser mais protagonista do que a que tem 30%. Tá? Por quê? Porque essa que está com 30% está na dor. Né? O que é estar na dor? Não confiar no, vamos chamar assim, uma expressão bem não confiar no seu taco, né? Por exemplo, não ter suporte na família, por exemplo, se o marido duvida, se o marido não dá apoio, né? Se as pessoas não... porque o traço rígido é o seguinte, quando ele está no recurso, ele está competindo, ele quer ser o melhor, vou usar uma expressão aqui focada no financeiro, ele prefere ser o pobre na rua dos ricos do que ser o rico na rua dos pobres. Ele quer estar entre os ricos, nem que ele não seja o mais rico. Tá? Mas um rígido na dor, ele prefere ser o rico na rua dos pobres. Então ele vai querer jogar um jogo mais fácil para ganhar. E ele não vai se desafiar. Ou ele está tão ferido que ele nem quer jogar. Ele tira o time de campo. E isso provavelmente você pega um exemplo de alguma revendedora que pegou no início, foi lá, arrebentou, vendeu, de repente, zuf, parou.
Até hoje nós estávamos falando com a minha esposa de um caso de uma menina que chegou, acho que até a... Qual que é a terceira graduação aí, Fran? Me ajuda? Não, Não. terceira. Tu diz acima do Premier? Não, o terceiro nível da Doterra. Manager Executive? Não, acho que ela chegou mais. Então, mais que executivo. O próximo. Elite? Ela chegou no Elite. Premier. Ela chegou no Elite e desistiu. Entende? Mas era o quê? Alguma coisa mudou no ecossistema dela, que ela perdeu a confiança, que começaram a duvidar do produto, começaram a duvidar da capacidade, e ela aceitou aquilo como uma verdade, associou as memórias negativas lá da infância e desistiu. Dica rápida, né? Então, primeiro, confiar no produto. O produto é fantástico. Eu vou dizer que é o que vai salvar a humanidade. Não se apavorar com os nãos. Que o melhor vendedor é o maior colecionador de não. Quanto mais não você receber, mais perto do sim você vai estar. Um não pode ser um não ainda. E não um não para você. Né? Porque quando você interpretar que o não é para você, aí existem duas possibilidades. Você interpretar que o não é para você e você aceitar isso, né? Ou realmente o não era para você, aí você tem que pensar que tipo de relação eu queria estabelecer. Se a pessoa está dizendo não para ti. Então não era amiga mesmo, não era para vender mesmo. E uma das coisas que eu falo até na mentoria de vendas é o seguinte, nem todo mundo está com o seu dinheiro. Anota aí. Nem todo mundo está com o teu dinheiro. Porque tem pessoas que querem o benefício que tu entrega, mas elas não querem pagar por isso. Então, se ela não quer pagar pelo benefício, ela precisa, ela não está com o teu dinheiro. Às vezes dói saber que tem pessoas que até querem, mas não querem pagar o preço. Né? Ou às vezes, tu sabe que ela precisa do teu produto, do teu serviço. E você tem um carinho, tem um apreço por aquela pessoa e você sabe que iria resolver a vida dela. Mas ela não quer pagar o preço. Ela não prioriza. Até é engraçado, né? Que a gente sabe daquelas histórias assim, né? Ah, fulano não quis comprar meu produto dizendo que estava mal financeiramente, mas foi para a praia. Ah, fulano está me devendo, mas está viajando. Então, são essas coisas assim que são prioridades. E eu vou dizer que tem situações assim que eu ofereci uma consultoria, ofereci uma mentoria e depois de um ano a pessoa me procurou. Né? E com certeza, vocês devem ter tido situações assim da pessoa que te ofereceu, depois de um ano ela te chamou. Ou comprou com outro. Ou você chegou na hora certa, falou para alguém e a pessoa disse, nossa, eu já ouvi falar, alguém já me ofereceu isso, eu não comprei. Porque você chegou na hora que a dor estava batendo. Dizem que nós precisamos entrar em contato 6 vezes com a necessidade para despertar o desejo por querer resolver o problema. 6 vezes com o problema até nós tomar a decisão de querer resolver. Digamos que tu olha para o teu calçado, para o teu tênis, de caminhada, por exemplo, tu olha para ele, mas está meio surradinho esse tênis aqui, acho que está na hora de comprar outro. Né? Aí você, não, acho que vai mais um tempo. Primeira vez. A segunda vez, alguém olha e diz assim, mas esse teu tênis aí tá meio surradinho, né? Aí já é a segunda vez. A terceira vez, vem um anúncio lá no Instagram dizendo tênis em promoção. Opa, terceira vez. Né? Aí vai, que daí na sexta vez, tá bom, vou trocar esse tênis. E é assim, tem gente que às vezes compra do Terra porque diz assim, tá bom, vou resolver essa minha sinusite aí. Agora eu... Mas tu sabia que ela tinha sinusite há um ano atrás. E ela sabia que você tinha o produto para resolver a sinusite dela. Mas enfim, vendas é paciência, vendas é você estar preparado para o não. Quanto mais perto do não, quanto mais não você tiver, mais perto do sim você vai estar. Né? E principalmente você, a partir do momento que você começar a estudar mais sobre isso, você vai entender qual é que é a criança que está falando do outro lado.
Se é a que diz que é caro, é a criança psicopata. Se é a criança que diz isso realmente funciona, é a criança masoquista que está falando do outro lado. Né? Se é aquela que vai perguntar assim, tá, mas isso aí é uma coisa exclusiva, é única, é uma coisa assim, premium, é uma coisa boa, é a rígida que está falando. Que ela quer brilhar, ela quer ser mais. Né? Ela quer... o Salubelli, com certeza, para a rígida é mais fácil de vender. Ah, gente, que engraçado, isso é muito, muito legal. O esquizoide, tu vai vender mais o da concentração, que é o Intune? Tune, tu vai vender aquele outro lá, o verdinho, que tu põe no difusor lá, o Rosemary, né? Ah, o alecrim. Alecrim, Para qual? O alecrim? concentração, né? Ah, sim. Então, Imagina que eu falava no início, quando eu era concursada, eu dizia que eu precisava ser concursada porque se eu tivesse que vender algo, ia morrer de fome. Essa era a minha frase. qual era o teu traço que tava falando? Teu masoquista. Entende? Porque o traço masoquista, ele não é vendedor natural. O vendedor natural é a rígida e a psicopata. A oral também vende, só que a oral faz qualquer negócio. Esse que é o problema. A oral é uma excelente vendedora, é uma excelente entregadora de produto ou serviço. Ela entrega muito bem, mas cobra muito mal. Ah, é a Franciele. A oral se conecta com todo mundo, ela vende para todo mundo. Se pudesse, ela vendia para todo mundo. Uhum. Né? Ela entrega, mas cobrar não é boa. Sou eu mesmo. Eu já sabia que eu era oral. Já sabia? Já te identifiquei. Quer dizer, você tem o maior traço. traço. Mas não sei se não é o maior, não. Acho que não é o maior, não. Tô curiosa agora. Amanhã a gente vai ver. Vamos ver. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Né? Eu até disse para minha esposa, eu disse para ela assim, o meu principal é o oral. Né? Já vou me entregar aqui, né? O oral gosta de falar. E o oral tem dificuldade em manter processo, manter protocolo, manter combinados, porque ele começa e não para mais, né? Mas ainda mais quando é um assunto que a gente gosta, né? Então, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. E quem quiser, amanhã eu vou estar em Carazinho, né? Quem for de Carazinho aí, quiser conhecer um pouco mais aí, fazer o mapa, nós vamos estar lá no espaço da Fran aí para fazer as análises. Que legal. Primeiramente, gratidão a todo mundo que ficou até agora aqui, né, ouvindo. Acredito que vocês tenham gostado também, especialmente você, Ezequiel, né? Eu acho que trouxe aí muita clareza, né? E eu acho que foi sensacional. O pessoal está pedindo o valor da consulta, não sei se quer falar aqui, ou depois, se quiser, o pessoal te chama no particular, né? Acho que me mandaram ali o link da aula, né? Daí as pessoas podem chamar você por ali. Isso, chama lá que daí a gente conversa, passa as condições, tudo certinho. Mas vou dizer que é um investimento para a vida, não pense só no hoje, é um investimento para a vida. Exatamente. E tem valor. Então tá. Legal? Isso aí. Tchau, tchau, Ezequiel. Então, gratidão. Não esqueça de ir lá no Instagram lá e comentar lá, tá? Daí, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.